já não me importava mais com o que as pessoas pensavam, já não me importava mais com o que, sabe? Aí eu levei ele pra casa da minha mãe, porque meus pais são separados, né? O meu pai traiu minha mãe e eu fiquei morando com ele em Sumaré. Mas por conta das minhas amizades, eu fazia curso de inglês lá também. Então eu meio que fiquei presa lá e eu vivia com o meu pai, né? E era assim, aquilo não era vida, sabe? E ele mesmo falava pra mim, isso não é vida que você tem. Então, vamos procurar um apartamento, vamos morar junto, vamos, sabe, seguir adiante, seguir a vida. Você se sentia presa? Me sentia Não, muito. é um pouco mais forte, né? É um pouco mais forte, assim. Era um relacionamento meio que abusivo, né? Assim, entre pai e filho, era abusivo, né? Era muito abusivo. E quando era com a minha mãe, também era abusivo com a minha mãe. Por isso que ela pegou e foi embora. Ela foi pra casa do meu avô, que hoje é falecido, né? Tem uns 2 meses. E ela mora lá no interior, mas ela tá ficando aqui em casa, né, com a gente. E aí, parte que eu parei? Da parte que você morava, que tinha com os problemas. Morava em com meu casa. pai. Então, tipo assim, eu tinha que fazer o que meu pai queria, eu tinha que fazer tudo que ele mandava, senão o pau comia. Aí ele gritava comigo, falava, mas você tá morando na minha casa, você tem que fazer o que eu mando, sabe? E aí apanhava, e aí ficava sem computador, eu não podia jogar, porque eu comecei a jogar com 9 anos de idade, né? Eu comecei a jogar com meu irmão, eu tenho um irmão de 26 anos, e ele me ensinou a jogar, e aí desde pequenininho eu comecei a jogar e tal. E foi uma coisa também que me conectou a ele, foi os eventos de jogos, que a gente sempre ia e tal, e a gente se trombava. E, cara, era insano, né? Mas, assim, o que eu tinha ali com meu pai na casa não era vida. Então, aí eu peguei e falei pra ele, não, vamos. Aí eu comecei a procurar apartamento. Eu demorei 5 meses pra achar um apartamento. Aí eu falei pro meu pai, eu falei, olha, tô me mudando, vou pra Alphaville e você fica com a casa, né? Aí meu pai ficou sozinho em casa, sem ninguém. Eu fui morar com ele. Aí hoje até hoje a gente mora junto, desde 2019. E acho que foi basicamente isso, né? Acho que foi 2019 a gente mudou, né? 2019. Qual foi a reação do seu pai com a sua saída? Ele ficou bastante triste, mas assim, era não tinha comparação, assim, a tristeza dele com a minha, sabe? O que eu sentia e o que ele sentia. Então, eu acho assim, que infelizmente o meu pai, ele é uma pessoa digna de dó, porque ele fez muito mal pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão. Ele me batia muito, ele batia muito no meu irmão, ele tratava de forma agressiva minha mãe, né? E eu e meu irmão crescia vendo isso, esses tipos de abuso, né? Porque abuso não é só abuso sexual, tem abuso psicológico, verbal, então. E a gente foi crescendo vendo isso, né? E o meu pai sempre humilhando minha mãe, humilhando a gente. E a gente meio que cresceu assim, né? E eu precisei amadurecer muito cedo. Então, desde nova eu já entendo um pouco das coisas, do mundo, como que era, como que funcionava. E pra mim foi bem difícil, né? Porque relacionamento pra mim nenhum dava certo, era sempre traição. Aí não podia confiar em amigo, porque teve o problema que eu fui estuprada, né? Eu tinha 17 anos e eu contei pros meus amigos, né? Eu falei, olha, aconteceu isso comigo. E os meus amigos, eles davam risada. Eles falam, pô, isso não é assunto que se brinca, você tava zoando com a nossa cara. Eu falei, não, eu tô falando a verdade. E eu fui na polícia, a polícia falou, olha, não tem o que a gente fazer. Aí, tipo, ninguém queria nada com nada, ninguém queria me ajudar, eu não tive apoio de amigo. Não deram importância, assim. Minha mãe só chorava, meu pai colocava a culpa na minha mãe, meu irmão falava que era mentira. E eu não tive, assim, não tive um acolhimento, né? A palavra certa, assim, um acolhimento. Então, eu meio que vivi isso sozinha. Então, foi muito difícil pra mim. Eu precisei amadurecer muito cedo e falar, não, eu vou passar por isso. E eu não passei por psicólogo, não passei por psiquiatra, não passei por nada. Eu fui no médico, fiz os exames, tomei muito remédio.
Assim, eu quase morri nessa época. Porque eu tomei um negócio que chama coquetel, que são vários remédios. E um deles me deu reação, que é a amoxicilina. E deu reação no meu corpo inteiro e eu tive o início de uma parada cardíaca, né? Meu Deus. Então, minha mãe só chorava, ela não conseguia falar comigo. E assim, pra pedir pra me levar no hospital, eu tinha que pedir pra minha vizinha. Porque minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição, sabe? E aí eu meio que fui enfrentando as coisas sozinhas, até eu conhecer ele, né? E a gente compartilhar dessas histórias junto, da gente se acolher, da gente se entender e saber lidar, sabe? Quando um tá com dor, quando o outro tá se sentindo mal, a gente sabe o que fazer, né? Porque a gente passou por isso junto. A nossa história bate muito uma com a outra, né? E Então, a dor que ele sente, você já conhece. sim, e a dor que eu sinto, ele conhece. Então meio que encaixa assim mesmo, sabe? E assim, quando eu escolhi gostar dele, eu falei assim, olha, eu vou ficar com você. Quando ele comprou o anel, a gente não namorou, a gente noivou. A gente pulou a parte do namoro. Entendi. Então, vocês se conheceram, decidiram que vocês iam começar a ficar e depois foi noivado, não Porque foi namoro. foi uma coisa muito intensa, foi uma coisa muito forte que a gente sentiu um pelo outro. E ele foi e comprou aliança de noivado. E ele falou assim, você quer ser minha noiva? Eu falei, quero. Tipo, ali eu já escolhi a pessoa que eu queria casar, a pessoa que eu queria pro resto da minha vida. Né? Então, até hoje... A gente só não casou por causa da pandemia, né? Porque... Mas vai rolar. Só que... E aí eu acho que o começo também, esse começo que a gente decidiu ficar junto e enfrentar, assim, também foi uma coisa que muita gente hoje tem como algo leve, mas nunca foi nada leve, né? Porque o começo foi muito duro, assim, porque tudo que a gente postava junto, né? Tudo que a gente fazia, todos os lugares... Cara, era, putz, nossa, bonita sua filha, nossa, bonita sua neta. E ela também. E aí eu falava assim, cara, as pessoas, elas não entendem que, às vezes, eu não consigo, por exemplo, eu demorei muito tempo da minha vida para entender que relacionamentos que eu tive no passado, eles tiveram problema porque a pessoa que tinha uma idade próxima a mim ou um pouco mais velha, me remetia a problemas que eu tive com a minha mãe. Uhum. Então, às vezes eu estava me relacionando com alguém que tinha uma aparência ou tinha uma maturidade um pouco mais velha, e, mano, aquilo me deixava mal, sabe? E aí, quando eu conheci a Leti e tal, não sei o que, eu falei assim, cara, eu posso ser e eu posso gostar de uma pessoa sem ter os traumas que eu tinha antes. Ela não te causava isso? Não me causava isso. E ela também tinha esse lance de, por exemplo, tudo que é muito adulto também remete ao pai dela. E eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser velha, eu tenho a minha vida, ela é super jovem. Eu relaciono com jovens, eu tô todo dia com jovens, meus amigos são jovens. Você tem a aparência jovem? Então, é uma coisa que, tipo, eu olho e falo assim, mano, eu olho uma pessoa da minha idade e falo, mano, eu não sou igual a essa pessoa. Eu tenho uma outra, sabe? Eu tenho uma outra forma de levar a vida. Então, eu falava assim, mano, ninguém vê esse lado. Mas eu pensava quando eu falava assim, mas ninguém é obrigado a ver. A gente que vamos levando. Essa galera que veio pra cima de vocês, assim, durou muito tempo, demorou muito tempo pra aceitarem? Como é que foi? Cara, como é que isso foi se transformando, assim? Então, no começo ela teve muito problema, porque falavam, nossa, ela é interesseira, e por que uma pessoa dessa estaria assim com você? E porque, acho que no começo teve muitas, assim, a gente teve que quebrar muitas barreiras, até porque imagina que foi criada uma comunidade, né, a tribo. E aí eu tô ali, sou uma pessoa que tá à frente disso tudo. E aí eu deixei muito espaço das pessoas interferirem e falarem, querer achar o que seria bom ou não para mim, o que seria o modelo ideal ou não. Uhum. E aí eu acho que até eu conseguir, primeiro, digerir as coisas de por que eu decidi, por que eu tava buscando isso, e encarar isso, e colocar esses limites, foi um período de aprendizado. Uhum. Porque não é fácil. O que o pessoal mais caía em cima era aquele negócio que eu falei pra vocês da BGS, do relacionamento. Ele terminou com ela e já começou a ficar comigo. Ele falou, resolvi minha vida, não tô mais namorando, já tô, sabe, sossegado e tal, agora é com você. Então, todo mundo, eles, como que fala? Eles
associam... Presumiram, né, que... Eles associam que ele terminou com ela por causa de mim. Ou teve porque muitas traiu, coisas. ou porque... Nossa, foi assim, foi um inferno. Não foi. Mas eu, tipo, tive que passar, eu escolhi isso pra mim, né? Tipo, teve ameaça de morte, teve... Pô, se eu te ver na rua, eu te pego. Teve, inúmeras mensagens desse tipo. E eu mostrava pra ele, eu chorava. E ele tinha medo de eu fazer alguma coisa. Porque na época, eu sempre... Tipo, pra mim, eu queria morrer. Eu queria me matar. E ele tinha medo disso acontecer. Porque o hate que caiu em cima de mim foi muito forte. Ela já estava vindo dessa história, né? De todas as coisas que aconteceram. Fragilidade emocional, psicológica, né? E aí quando Sim. chega uma bomba dessa, você não tá preparado. Você acha que o hate foi por conta disso, de ter havido um relacionamento antes? Ou foi, sei lá, era uma galera que de repente projetava alguma outra coisa, teve dificuldade de aceitar? Você acha que... Qual motivo você vê pra esse hate? Que Eu você acho sofreu? que as pessoas, elas, tipo assim, o público dele que não me aceitava. Então, porque porque é interesseira, porque é seu dinheiro, porque ela é muito bonita pra você e você não é bonito pra ela, sabe? Coisas do tipo. Então, assim, o pessoal, eles dão... Qualquer motivo era o mínimo. Já era motivo pra tomar hate. E eles não sabiam a história por trás, da Não. conexão de vocês, Não, tudo, não. tudo conforme aconteceu.